Um paciente de 67 anos esperou todo mundo sair da sala de espera para falar comigo. Pediu para fechar a porta. Sentou, olhou para o chão e disse numa voz quase inaudível: Doutora, eu preciso te perguntar uma coisa que nunca perguntei para ninguém. A minha ejaculação quase desapareceu. Quando eu era mais novo, era abundante. Eu sentia força, sentia volume. Agora mal sai alguma coisa. Às vezes quase nada. E eu sei que parece besteira, mas isso me faz sentir que estou morrendo por dentro. Como se o meu corpo tivesse secado. Não é besteira. Não é frescura. Não é vaidade. Aquele homem estava sentindo a perda de algo que simbolizava vitalidade, potência, vida. E ele já tinha perguntado a 2 médicos. Os 2 deram a mesma resposta. É normal da idade. Nenhum investigou. Nenhum ofereceu solução. Nenhum sequer reconheceu que aquilo causava sofrimento. Eu expliquei o que estava acontecendo e introduzi um método natural baseado em 5 pilares. 3 semanas depois, ele me ligou com uma energia na voz que eu não reconhecia. Doutora, voltou. Não como aos 30, mas voltou. Eu senti a diferença. Minha esposa sentiu a diferença. Eu me sinto 10 anos mais jovem. Eu não estou secando. Eu ainda funciono. Meu nome é Dra. Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 15 anos dedicados à saúde masculina aqui no Brasil. E hoje eu vou te ensinar o método natural de 5 pilares que pode aumentar significativamente o volume e a força da sua ejaculação. Um método que seus médicos provavelmente nunca te ensinaram. Não porque não funcione, mas porque nunca acharam importante o suficiente. Fica comigo até o final porque cada pilar é essencial, e o resultado vem da combinação de todos. Me conta nos comentários. Você percebeu que o volume da sua ejaculação diminuiu com os anos? Seja honesto. Você está entre amigos aqui. Antes de te ensinar o método, eu preciso que você entenda por que o volume caiu. Porque quando você entende as causas, cada pilar do protocolo faz sentido imediato. O líquido ejaculatório é produzido por várias estruturas do sistema reprodutor. A maior parte, cerca de 70%, vem das vesículas seminais. Cerca de 20% vem da próstata. E o restante vem de outras glândulas menores. Quando tudo funciona bem, o volume de uma ejaculação normal é de 2 a 5 mililitros. Pode parecer pouco, mas é suficiente para ser claramente visível e perceptível. Com o envelhecimento, 5 coisas acontecem que reduzem esse volume progressivamente. Primeira causa: as vesículas seminais envelhecem. Com a idade, as vesículas seminais, que são as maiores produtoras de líquido seminal, perdem capacidade secretora. Produzem menos líquido. E como elas são responsáveis pela maior parte do volume, qualquer redução na função delas impacta enormemente. Segunda causa: a próstata muda. Com a hiperplasia prostática benigna, a próstata cresce, mas a função secretora pode ser comprometida. Além disso, tratamentos para a próstata como a finasterida reduzem diretamente o volume ejaculatório como efeito colateral. Terceira causa: desidratação crônica. Homens mais velhos tendem a beber menos água. A sensação de sede diminui com a idade. E o sêmen é composto por mais de 90% de água. Sem matéria-prima, a produção cai. Quarta causa: medicamentos. Antidepressivos, alfa-bloqueadores para a próstata, antihipertensivos e finasterida podem reduzir significativamente o volume ejaculatório. Muitos homens nem associam a queda ao remédio. Quinta causa: frequência reduzida. Quando a ejaculação é rara, o corpo reduz a produção. É o princípio da demanda. Quando a demanda cai, a fábrica desacelera. Se você percebeu queda no volume ao longo dos anos, comenta aqui embaixo quando notou pela primeira vez. Agora você sabe que não é só a idade. São fatores tratáveis. Agora eu preciso te explicar por que essa informação nunca chegou até você. Porque em todas as consultas médicas que você já teve, nenhum profissional sequer tocou no assunto do volume ejaculatório. A razão é simples e frustrante. Na medicina, o volume do esperma só é relevante quando o homem está tentando ter filhos. É avaliado no espermograma como parte da investigação de infertilidade. Para um homem de 25 anos que quer ser pai, o volume importa clinicamente. Para um homem de 65, na visão do sistema médico, não importa. A fertilidade não é prioridade. O câncer é. A obstrução é. O jato urinário é. Mas o volume da ejaculação não entra na lista. E como não é considerado questão médica, não é pesquisado com a mesma intensidade. Não há medicamentos desenvolvidos especificamente para isso. Não há protocolos oficiais. Não há diretrizes. É um vazio completo. Mas o que os médicos não entendem, ou não se dão tempo de entender, é o impacto emocional. Para muitos homens, o volume da ejaculação é um marcador visceral de vitalidade. É algo que eles sentem, que veem, que percebem.
E quando ele desaparece, é como se uma prova concreta de que o corpo ainda funciona tivesse ido embora. A indústria farmacêutica também não tem interesse. Não dá para patentear água, zinco e aminoácidos. Não existe lucro em ensinar um homem a se hidratar e a comer os nutrientes certos. O dinheiro está em medicamentos prescritos, não em soluções naturais. Então a informação fica escondida. Não por conspiração ativa, mas por desinteresse sistêmico. E quem sofre é o homem que sente o corpo mudando e não encontra ninguém que se importe o suficiente para explicar e ajudar. Se nenhum médico nunca perguntou sobre o volume da sua ejaculação, comenta aqui embaixo. Esse silêncio médico precisa acabar. Gente, só um minutinho. Preciso deixar um recado rápido para vocês antes de continuar. Eu recebi muitas mensagens de inscritos do canal me pedindo um material mais completo, algo que vocês pudessem consultar em casa, no próprio ritmo de vocês, com tudo organizado e explicado de forma simples. Mensagens de homens me dizendo que se sentiam cansados, sem energia, com a libido lá embaixo, sem saber por onde começar a mudar isso de verdade. E pensando exatamente em vocês, eu preparei com muito carinho um e-book com tudo o que vocês precisam saber para recuperar a vitalidade, melhorar a disposição e se sentir bem de novo, de forma prática e baseada em evidências. É o tipo de material que eu gostaria que todo paciente meu tivesse em mãos. Para acessar, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Tá bem fácil de encontrar. Fico feliz demais em poder ajudar vocês além daqui do canal. Bom, feito o recado, agora vamos voltar para o vídeo. O primeiro pilar do método é o mais fundamental e o mais negligenciado: a hidratação. Parece simples demais para ser importante, mas a bioquímica não mente. O sêmen é composto por mais de 90% de água. Se o corpo está desidratado, simplesmente não existe matéria-prima suficiente para produzir volume ejaculatório adequado. E aqui está o problema. Homens acima de 60 são cronicamente desidratados sem saber. A sensação de sede diminui com a idade. Estudos publicados no Journal of Physiology confirmam que idosos têm uma resposta de sede reduzida, o que significa que o corpo precisa de água, mas não manda o sinal com a mesma urgência. O homem simplesmente não sente vontade de beber. E vai secando por dentro. O protocolo de hidratação para volume ejaculatório é o seguinte: 2 a 2,5 litros de líquidos por dia, distribuídos ao longo do dia, não concentrados em um momento só. Um copo grande de água ao acordar, antes de qualquer coisa. Isso reidrata o corpo após 8 horas de sono sem líquido. Um copo antes de cada refeição principal. Goles regulares entre as refeições. Inclua eletrólitos. A água pura é importante, mas sem eletrólitos a absorção não é otimizada. Adicione uma pitada de sal marinho na água, ou tome água de coco uma vez ao dia. O potássio, o sódio e o magnésio dos eletrólitos ajudam a água a entrar nas células em vez de apenas passar pelo corpo e sair na urina. Evite o excesso de cafeína. O café é diurético e pode aumentar a perda de água. Limite a 2 xícaras por dia e compense com um copo de água para cada café. Em muitos dos meus pacientes, apenas corrigir a hidratação já produziu aumento perceptível no volume em 1 a 2 semanas. Se você bebe menos de 1,5 litro de água por dia, comenta aqui embaixo. A desidratação pode ser o motivo número 1 do baixo volume e a correção mais simples. O segundo pilar é nutricional, porque as fábricas do corpo que produzem o líquido seminal precisam de matéria-prima específica para funcionar. Se esses nutrientes estão em falta, a produção cai mesmo que tudo mais esteja em ordem. 3 nutrientes se destacam acima de todos os outros. O primeiro é o zinco. O zinco é o mineral mais importante para a saúde reprodutiva masculina. Ele é essencial para a produção de espermatozoides, para a secreção das vesículas seminais e para a manutenção dos níveis de testosterona. Estudos publicados no Journal of Reproduction and Infertility mostram que homens com deficiência de zinco apresentam volume ejaculatório significativamente menor e espermatozoides de pior qualidade. A dose recomendada é de 30 mg por dia. Fontes alimentares ricas em zinco: ostras, campeãs absolutas, carne vermelha, sementes de abóbora, castanha de caju e feijão. Se optar por suplemento, prefira zinco quelado ou picolinato, que tem melhor absorção. O segundo é o selênio. O selênio é um antioxidante potente que protege os espermatozoides contra o dano oxidativo e é essencial para a produção saudável de esperma. Estudos publicados no International Journal of General Medicine mostram que a suplementação de selênio melhora múltiplos parâmetros seminais, incluindo volume e motilidade. A dose recomendada é de 200 microgramas por dia. A castanha do Pará é a fonte natural mais rica de selênio do mundo.
Apenas 2 a 3 castanhas do Pará por dia fornecem toda a dose necessária. É a suplementação mais fácil e gostosa que existe. O terceiro é a vitamina E. A vitamina E é outro antioxidante poderoso que protege as membranas celulares dos espermatozoides e das células que produzem o líquido seminal. Estudos mostram que a combinação de vitamina E com selênio tem efeito sinérgico, potencializando a proteção antioxidante. A dose recomendada é de 400 unidades internacionais por dia. Fontes alimentares: amêndoas, avelãs, azeite de oliva, abacate e sementes de girassol. Se você não consome regularmente esses 3 nutrientes, comenta aqui embaixo. A deficiência deles pode estar limitando a capacidade produtiva do seu corpo sem que você saiba. O terceiro pilar entra no território que separa uma melhora modesta de uma melhora significativa. Estou falando dos aminoácidos, e 2 deles se destacam nos estudos científicos como verdadeiros potencializadores da produção seminal. O primeiro é a L-arginina. A L-arginina é o precursor direto do óxido nítrico. Quando você consome arginina, o corpo a converte em óxido nítrico nos vasos. Mais óxido nítrico significa melhor circulação em todo o corpo, incluindo nos órgãos reprodutivos. As vesículas seminais e a próstata precisam de boa circulação para funcionar e produzir líquido. Além disso, a arginina é um componente estrutural do líquido seminal. Estudos publicados no Journal of Andrology mostram que a suplementação de L-arginina melhorou significativamente o volume ejaculatório e a motilidade dos espermatozoides em homens com parâmetros seminais reduzidos. A dose recomendada é de 2 a 3 gramas por dia, divididas em 2 doses. Tome em jejum para melhor absorção. Fontes alimentares: carnes, peixes, nozes, sementes e leguminosas. O segundo é a L-carnitina. A L-carnitina é um aminoácido que desempenha papel crucial no metabolismo energético das células reprodutivas. Ela fornece energia para os espermatozoides e para as células que produzem o líquido seminal. Sem carnitina suficiente, essas células trabalham com menos eficiência. Estudos publicados no Fertility and Sterility, uma das revistas mais respeitadas em reprodução, mostram que a suplementação de L-carnitina melhorou significativamente múltiplos parâmetros seminais, incluindo volume, concentração e motilidade. A dose recomendada é de 2 gramas por dia. Fontes alimentares: carne vermelha é de longe a fonte mais rica. Vegetarianos podem precisar de suplementação. A combinação de L-arginina e L-carnitina cria um efeito duplo. A arginina abre os vasos e fornece matéria-prima. A carnitina fornece energia para as fábricas produzirem. Juntas, turbam a capacidade produtiva. Se aminoácidos para a saúde seminal são novidade para você, comenta aqui embaixo. Esses 2 compostos podem ser o salto de qualidade que estava faltando. O quarto pilar é o ingrediente que eu chamo de segredo aberto. Porque quem conhece jura que funciona. Quem não conhece nunca ouviu falar. Estou falando da lecitina de soja. E o que ela faz pelo volume ejaculatório é notável. A lecitina de soja é rica em fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina é um fosfolipídio essencial que faz parte da composição estrutural do líquido seminal. É literalmente um dos tijolos de construção do esperma. Quando você suplementa a lecitina, está fornecendo ao corpo matéria-prima direta para a produção de líquido seminal em maior volume e com melhor consistência. Além da fosfatidilcolina, a lecitina contém colina, que é um nutriente essencial para a saúde celular em geral e para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor que participa da resposta sexual. A base bioquímica é sólida. Fosfolipídios são componentes essenciais do plasma seminal. Mais fosfolipídios disponíveis significa mais substrato para a produção. E embora estudos clínicos formais específicos sobre lecitina e volume ejaculatório sejam limitados, a fundamentação bioquímica e os relatos consistentes de milhares de homens que suplementam tornam este um pilar valioso do protocolo. A dose recomendada é de 1.200 mg por dia de lecitina de soja em cápsulas. Tome junto com uma refeição que contenha gordura para melhor absorção. A lecitina é amplamente disponível em lojas de produtos naturais e farmácias. Se você tem alergia à soja, pode substituir por lecitina de girassol, que oferece os mesmos fosfolipídios sem o componente da soja. Muitos dos meus pacientes que adicionaram a lecitina ao protocolo relataram que foi o ingrediente que mais fez diferença perceptível no volume. Se você nunca ouviu falar de lecitina de soja para esse fim, comenta aqui embaixo. Esse pode ser o pilar que faltava no seu protocolo. O quinto e último pilar aborda algo que muitos homens confundem com volume, mas que é igualmente importante: a força da ejaculação. Porque não adianta produzir mais líquido se a contração que expulsa é fraca. O volume aumenta, mas sai sem pressão, sem força,
sem aquela sensação de potência. A força ejaculatória depende diretamente dos músculos do assoalho pélvico. O músculo bulbo esponjoso é o responsável pelas contrações rítmicas que expulsam o sêmen durante o orgasmo. Quando forte, as contrações são vigorosas e a ejaculação sai com pressão. Quando fraco, o sêmen praticamente escorre em vez de ser expulso. O protocolo de exercícios para força ejaculatória é específico e diferente do Kegel convencional. O foco aqui é em contrações rápidas e explosivas, não em sustentação. Exercício 1. Contrações explosivas. Contraia o assoalho pélvico com a máxima força que conseguir e solte imediatamente. Como um estalo. Uma contração de meio segundo seguida de relaxamento total. Faça 20 repetições. Descanse 10 segundos. Mais 20 repetições. Mais uma vez, 20. Total, 60 contrações explosivas. Esse exercício treina a potência e a velocidade da contração, exatamente como acontece durante a ejaculação. Exercício 2. Contrações em rajada. Faça 5 contrações rápidas seguidas, uma após a outra, sem pausa entre elas. Como uma metralhadora. Depois, relaxe por 5 segundos. Repita 10 vezes. Total, 50 contrações em rajada. Esse exercício simula as contrações rítmicas da ejaculação e treina a capacidade de manter a intensidade durante toda a sequência. Exercício 3. Contração máxima sustentada. Contraia o assoalho pélvico com a máxima força e segure por 10 segundos. Segure com tudo que tem. Depois, solte completamente e descanse 10 segundos. Repita 5 vezes. Esse exercício desenvolve a potência máxima do músculo. Faça esses 3 exercícios uma vez ao dia. Leva menos de 5 minutos. Em 2 a 3 semanas, a diferença na força ejaculatória é perceptível. Se você sente que a ejaculação perdeu força ao longo dos anos, comenta aqui embaixo. Esses exercícios podem devolver a potência que você achava perdida. Agora eu vou montar o protocolo completo, combinando os 5 pilares numa rotina diária simples e prática. Salva esse vídeo porque esse protocolo é o guia completo. Ao acordar. 1 copo grande de água com pitada de sal marinho para reidratar o corpo. Tome a primeira dose de L-arginina, 1,5 em jejum. Café da manhã. Tome 2 a 3 castanhas do Pará, selênio. Tome 1 cápsula de zinco quelado, 30 mg. Tome 1 cápsula de vitamina E, 400 UI. Tome 1 cápsula de lecitina de soja, 1.200 mg junto com a refeição. Coma alimentos ricos em proteína. Meio da manhã. 1 copo de água de coco para eletrólitos. Almoço. Refeição rica em carnes, L-carnitina e zinco naturais, vegetais e gorduras boas. Hidrate-se com água ao longo da refeição. Meio da tarde. Segunda dose de L-arginina. 1,5. Tome 1 cápsula de L-carnitina 1000 ml. Continue hidratando ao longo da tarde. Jantar, refeição equilibrada com proteínas e vegetais. Segunda cápsula de L-carnitina 1000 mg antes de dormir. Faça os 3 exercícios pélvicos de força ejaculatória. Menos de 5 minutos. Complete a hidratação do dia garantindo que atingiu pelo menos 2 litros. Agora o que esperar ao longo dos 21 dias. Semana 1 é a fase de recarga. O corpo está sendo abastecido com nutrientes que provavelmente estavam em falta. A hidratação começa a ser normalizada. As vesículas seminais estão recebendo matéria-prima. Nessa primeira semana, a mudança mais perceptível é na energia geral e na qualidade do sono. O volume ejaculatório pode ter uma leve melhora, especialmente se a desidratação era severa. Semana 2 é a fase de produção. Os nutrientes se acumularam nos tecidos reprodutivos. O zinco está ativo nos testículos e vesículas seminais. A arginina melhorou a circulação para os órgãos produtores. A lecitina forneceu fosfolipídios para o plasma seminal. A diferença no volume começa a ser visível. Muitos pacientes relatam que a quantidade é claramente maior do que há 2 semanas. Os exercícios pélvicos já mostram efeito na força. Semana 3 é a fase de resultado. Aqui é onde o protocolo entrega o máximo. O volume ejaculatório está significativamente maior. A força de expulsão é visivelmente mais potente. A consistência é melhor. O orgasmo pode ser mais intenso pela combinação de mais volume e mais força de contração. Muitos pacientes descrevem como uma redescoberta. Uma sensação que achavam que pertencia ao passado. Me conta nos comentários se você vai seguir o protocolo de 21 dias. Digita "eu começo" se está decidido. E volta na 3ª semana para me contar o resultado. Agora eu quero encerrar esse vídeo com algo que precisa ser dito com respeito e com verdade. O volume da ejaculação não é vaidade. Não é capricho. Não é frescura de homem.
É vitalidade. É a prova física, visível, tangível de que o corpo ainda produz, ainda funciona, ainda está vivo. Quando um homem percebe que o volume caiu, que a força desapareceu, que o que antes era abundante agora é quase nada, algo dentro dele se apaga. Não é sobre mililitros. É sobre sentir-se homem, sentir-se vivo, sentir-se inteiro. E a pior parte é que ninguém leva isso a sério. Os médicos dizem que é normal. A sociedade diz que é besteira. E o homem engole mais essa dor sozinho, adicionando ao peso de tudo que ele já carrega em silêncio. Mas não é normal aceitar sem lutar. E não é besteira aquilo que faz você se sentir menos vivo. Se o seu corpo está produzindo menos, ele está te dizendo que precisa de algo. De água, de nutrientes, de estímulo, de atenção. E quando você dá ao corpo o que ele precisa, ele responde. Com generosidade, com volume, com força, com vida. Aquele paciente de 67 anos que achava que estava secando, um mês depois do protocolo, ele me disse: Doutora, eu sei que pode parecer bobo, mas quando eu vi o volume voltar, eu senti que estou vivo de novo, que o meu corpo ainda funciona, que eu ainda sou homem. Não é bobo, é humano, e é profundamente legítimo. Então, se esse vídeo te deu algo que nenhum médico nunca te deu, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo que a medicina convencional ignora, mas que transforma a vida de homens reais. Compartilha esse vídeo com discrição com quem você sabe que precisa. Uma mensagem no privado pode devolver a alguém algo que ele achava perdido para sempre. E me conta nos comentários a sua experiência. Se o volume caiu. Se já tentou algo. Se vai começar o protocolo. Eu leio cada mensagem e respondo sempre que posso. Um abraço da doutora Fernanda e nos vemos no próximo vídeo. Seu corpo ainda tem muito para dar. Basta dar a ele o que ele precisa.